queridos. Paz do Senhor para todos, boa noite. Tudo bem? Passaram bem o domingo, final de semana abençoado. Graças a Deus, estamos aqui para louvar a Deus, continuar a louvar a Deus aqui. E nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Vi agora à tarde as crianças ali saindo do acampamento, todas felizes, todas passaram os dias abençoados ali, graças a Deus. Nós louvamos a Deus, o pastor já agradeceu aqui a toda a equipe, louvamos a Deus a todos que colaboraram, a todos que participaram, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, amém? Eu preparei uma mensagem aqui até mais rápido, porque eu sei que as crianças estão conosco hoje, pensei até de fazer uma interação maior com elas aqui, mas elas já falaram o versículo aqui, bem bonitinho, pois o Senhor concede sabedoria de sua boca, vem conhecimento e entendimento. As crianças estão aprendendo nesses últimos dias, nessas últimas semanas, sobre conhecer a Deus. Cara, é importantíssimo conhecermos a Deus, essas crianças aprenderem e saber quem é esse Deus, esse nosso Deus poderoso, esse nosso Deus glorioso. E assim, é importante a gente saber que elas estavam vendo, conhecer a Deus por meio de Jesus. Escutaram algumas histórias sobre o nascimento de Jesus, foi até o início do ministério de Jesus. Daqui para frente elas vão continuar aprendendo isso. Tem mais algumas lições aí do Pense Laranja. E aí, queridos, eu achei muito legal porque assim, tem tudo a ver com o que a gente tem aprendido nos nossos núcleos e nas palavras que têm sido ministradas aqui. A gente tem falado aqui sobre mutualidade. E eu queria pensar com vocês essa noite sobre 4 coisas que a gente tem visto, ouvido muito aqui. A gente viu sobre mutualidade, a gente sabe que tem mais ou menos 35, 36 mutualidades. A gente estudou 25 mutualidades e nas últimas semanas a gente tem visto nos núcleos sobre 4 dessas mutualidades, as principais. Quem lembra aqui quais são? Primeira, isso, Renato, amor, é amor mesmo, parabéns, Renato. Amor. A segunda, servir. Outra, perdoar e cuidar, beleza. Então amar, perdoar, cuidar e servir. São as 4 mutualidades que a gente chamou-se de básicas. 4 mutualidades das quais dependem, não sei se dependem, mas assim, que tem a ver, a gente precisa dessas mutualidades para a gente praticar as outras mutualidades. Então são básicas mesmo, amar, perdoar, servir e cuidar. E a gente tem visto essas mutualidades, que eu achei legal porque entrelaça perfeitamente com o que as crianças têm aprendido sobre Jesus, o conhecimento de Deus e a conhecer Deus por meio das histórias de Jesus. E é lindo assim a gente pensar que a gente pode conhecer a Deus por meio das histórias de Jesus, é o que as crianças têm feito. E eu queria que o Wagner colocasse lá para a gente, Efésios capítulo 4. A gente, várias palavras que foram ministradas aqui, foram ministradas a partir desses versos, desse capítulo 4 de Efésios. E eu queria pensar com os irmãos algumas coisas aqui nessa noite. Algumas já foram faladas, mas assim, eu reputo assim de muita importância a gente repetir algumas delas e a gente, junto com as crianças, e esse culto de hoje é um culto de família, a gente pensar nessas coisas juntamente com as crianças. Vamos ler lá primeiro, Efésios 1:6. Diz assim, vamos ver se eu consigo por ali. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor.
façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Curva sua cabeça, vamos orar um momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós agradecemos pela tua misericórdia, o teu amor, a tua graça. Nós agradecemos por esses momentos aqui na tua casa. Agradecemos, Senhor, porque tu és o Deus que fala conosco, o Deus que nos dá a vitória, o Deus que se mostra, Pai Santo, a essas crianças, se mostra a cada um de nós. Nós, ó Deus amado, temos o privilégio de te conhecer, Pai Santo. E nós louvamos e bendizemos o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, querido, Deus nos fez comunidade para que a gente pudesse amar, perdoar, cuidar e servir. Se a gente entender que a nossa missão é essa, que são essas mutualidades, né, e como que a gente vai praticar, vai viver essas mutualidades. E a base disso, para isso, não é a gente pensar assim, que se eu me concentrar, se eu me esforçar, se eu fizer isso ou aquilo, eu vou conseguir viver essas mutualidades. A base para isso é nós dependermos de Deus. E como nós dependemos de Deus? Nós nos colocamos diante de Deus, né? Nos apresentamos diante de Deus e nós reconhecemos quem nós somos, que nós somos falhos, que nós pecamos, que nós erramos e que nós precisamos dele para que a gente possa amar, perdoar, servir e cuidar. Queridos, a gente pode até se esforçar e fazer isso. Muitas pessoas conseguem fazer isso, mas o que Deus espera de nós é que nós dependamos dele, que nós contemos com ele, para que isso seja uma constante na nossa vida, para que a gente possa viver isso todos os dias da nossa vida. Então, assim, a base é o relacionamento com Deus. Nós precisamos ter esse relacionamento, nós precisamos nos relacionar. Assim como para conhecer uma pessoa, a gente precisa de relacionamento, a gente precisa fazer perguntas a respeito da vida daquela pessoa, a gente precisa ter informações acerca daquela pessoa. Para conhecer a Deus, a gente precisa se relacionar com Ele. A gente se relaciona a Deus por meio da sua palavra, a gente se relaciona com Deus por meio da oração e a gente se relaciona com Deus servindo, amando, perdoando e cuidando uns dos outros. Então, assim, durante essas últimas semanas, eu tenho pensado muito sobre essas questões, como eu me relaciono com Deus, né? É claro que, assim, eu tenho que... se eu quero me relacionar com Deus, eu tenho que marcar um encontro com Ele. Então, eu tenho que ter um tempo e tenho que ter um lugar, né? Eu não me relaciono com as pessoas, eu sozinho, na hora que eu quero e sei lá, no lugar que eu quero. Se eu quero me relacionar com uma pessoa, eu preciso ligar para ela, às vezes marcar um compromisso. Essa semana eu falei para o Ismael ali, Ismael, dá para a gente almoçar junto essa semana? Dá, Ismael, vamos almoçar. Aí ele falou, dá, Edés, vamos marcar um dia. Então, assim, a gente vai marcar uma hora, que é a hora do almoço, e a gente vai marcar um lugar, né? Um restaurante chique que ele vai me levar, né? Então, tá definido, tá marcado, né? Tranquilo. Hugo, não fica com inveja não, na outra semana pode ser você pode escolher também, tá? Então, assim, para a gente se relacionar, a gente precisa ter esses cuidados. A gente se relaciona com as pessoas da nossa família, se relaciona com as pessoas do nosso trabalho. E assim, para a gente se relacionar com Deus, muitas vezes a gente precisa
marcar uma hora e um local. Por que isso? Porque a gente tem a tendência de querer fazer só aquilo que a gente tem vontade, né? E a gente, muitas vezes, se a gente não marca esse local e essa hora, né, a gente vai furar com Deus. Deus vai estar lá, mas a gente vai furar. Então, assim, a gente precisa ter essa hora, né? Eu não sei qual é a hora que você vai escolher, a hora que você tem para esse relacionamento. Mas esse relacionamento é a base para que você possa se relacionar com os irmãos. Não pense que você vai amar, que você vai perdoar, que você vai cuidar e que você vai servir se você não tiver um relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus, ele é fundamental, ele é primordial para que a gente cumpra essas mutualidades. E mais do que isso, esse relacionamento com Deus vai fazer com que a gente tenha vontade de fazer essas coisas, que a gente tenha vontade de servir, que a gente tenha vontade de amar. A gente estudou quando a gente estava falando sobre o amor, sobre amar, que a gente aqui no Brasil tem muito isso assim de que o amor é um sentimento, né? A gente precisa sentir, mas o amor, ele é uma decisão, você decide amar. E a gente vai ver que muitas dessas mutualidades também são decisões, né? Você decide amar, você decide servir, você decide cuidar e você decide perdoar. A gente decide, é uma decisão. E para que essa decisão, para que essas mutualidades, elas se tornem, assim, eu vou usar essa palavra, assim, que eu não pensei em outra agora, mas corriqueiras na nossa vida, comuns na nossa vida, nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento verdadeiro, um relacionamento íntimo. A gente precisa que Deus habite em nossa vida todos os dias. A gente precisa que Deus esteja conosco o tempo todo, porque aí quando eu olhar para o meu irmão, aquele que eu preciso perdoar, eu vou perdoar não porque eu sou bonzinho, mas porque o amor de Deus está em mim, porque eu decidi perdoar, porque Deus passou a habitar no meu coração, passou a habitar na minha vida, e eu vou sentir essa vontade de perdoar, eu vou sentir esse desejo de perdoar, eu vou até procurar, meu Deus, será que não tem ninguém para eu perdoar? Eu quero perdoar, eu quero servir. Na semana passada, um primo muito chegado meu, né, que eu vi nascer, né, mas quando ele nasceu, eu devia ter uns 6, 7 anos, assim, né, não sou tão mais velho que ele, mas assim, que a gente conviveu muito tempo, né, a gente fez muita coisa junto. Ele teve um problema e ele teve que ser internado. E ele tem diverticulite. Eu até coloquei no grupo, a gente orou por ele esses dias, né, e ele teve uma crise, né, já tinha tido outras crises, mas ele teve uma crise, né, bem forte. E nessa crise ele teve que fazer uma cirurgia. Começaram a fazer a cirurgia nele lá por vídeo. E o médico falou assim, ó, não vai poder ser por vídeo, vamos ter que abrir. Aí abriram o Serginho lá, né? E aí ele fez a cirurgia, teve que ficar alguns dias na UTI. Nós oramos aqui por ele, na nossa oração aqui do YouTube, do Zoom, né? E assim, foi um dia, anteontem eu já me alegrei muito, né? Porque ele falou, ó, sábado de manhã eu vou ter alta, né? Eu mandei um áudio para ele, né, pensando assim, alguém vai ver lá vão responder lá para mim. Aí ele me respondeu, ele mandou um áudio, falou, ele me chama de Dezinho, né? Dezinho, amanhã eu vou ter alta. Eu quero ir para a minha casa, o lugar mais feliz da minha vida, o lugar mais maravilhoso do mundo é a minha casa. Amanhã eu vou para a minha casa. E aí, quando foi ontem de manhã, ele me mandou outro áudio. Falou assim, Dezinho, estou na minha casa, vem me visitar. Eu já estou aqui em casa. Aí eu passei na casa dos meus pais pela manhã e conversei com os meus pais, eles queriam ir lá também. Quando foi no final da tarde, a gente foi lá na casa do Serginho,
né? Aí chegamos para visitá-lo, cara, o cara veio abrir o portão. Cara, na hora assim, me deu aquela vontade de chorar e aquela vontade de glorificar a Deus assim, porque eu vi o Serginho lá, eu falei, pai, olha lá, o cara está abrindo o portão, esse maluco, vai deitar, doido. E assim, e deu aquela alegria no meu coração assim, e a gente entrou e abraçamos o Serginho lá, e ele é bem agitado, né? A família dele é bem agitada. Ele lembra que nós oramos por um tio meu que caiu do pé de abacate lá com a motosserra na mão? É da mesma família desses doidos aí também, né? Então, aí o Serginho foi lá, ainda foi trazer bolo pra gente. O Serginho, senta na cadeira, cara, tu tá operado, com a bolsa aqui do lado, o cara andando de um lado para o outro. E assim, eu glorifiquei a Deus, né? Eu glorifiquei a Deus porque assim, esse servir, essa igreja, né? Aí falou, tá, Désio, onde é que entra o servir aqui? Onde é que entra o amor? Entra em tudo. Porque assim, na hora que eu vi o que ele estava passando e eu liguei para os irmãos aqui, na hora o pessoal começou a orar e as pessoas começaram a interceder e Deus agiu e Deus curou e ele está lá bem, né? Se Deus quiser, logo, logo vai estar lá dirigindo suas vans, seus ônibus lá, trabalhando normalmente. Então eu louvo a Deus porque essa igreja é uma igreja que ama, é uma igreja que perdoa, é uma igreja que serve, é uma igreja que cuida. Muitas e muitas vezes a gente viu pessoas, se não me engano foi na segunda passada ou retrasada, que a gente fez um encontro aqui dos dirigentes do núcleo de convivência. Queridos, participem do encontrão que a gente faz de vez em quando. A gente vai ver o que Deus tem feito na vida de muitas e muitas pessoas aqui. Deus transformando vidas, Deus curando, Deus dando vitória em muitas e muitas áreas da nossa vida. É a igreja amando, é a igreja perdoando, é a igreja servindo, é a igreja cuidando, né? No nosso núcleo a gente tem alguns testemunhos, né? E a gente, os irmãos pediram assim para a gente não divulgar e tal, né? O Ismael tem até um ditado para isso que eu não vou falar aqui, né? Mas no nosso núcleo, no nosso encontro ali no pastoreio, a gente vê testemunhos, né? E a gente fica admirado assim, porque as pessoas podem pensar, poxa, mas o grupo deles lá só tem pastores e tal. Queridos, nós pecamos, nós erramos, nós precisamos ser perdoados, nós precisamos ser cuidados, nós precisamos ser tratados também, né? E aí eu queria falar sobre algumas coisas, né, que Paulo fala aqui aos Efésios, a partir do versículo 11. Bota aí, Wagner, verso 11. Eu acho que eu estou muito nervoso, minha boca está muito seca, velho. Vamos lá. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Queridos, essas pessoas, você olha aí esses títulos, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Vocês acham que essas pessoas são especiais? Que essas pessoas são excepcionais? Que essas pessoas são... Aí eu fiquei pensando assim, né? O que eu podia chamar dessas pessoas? Aí eu fui lembrar dos heróis da minha mocidade, lá da minha juventude, né? Vocês acham que essas pessoas são He-Mans? Que essas pessoas são She-Ras? Que essas pessoas são super-homens? São mulheres maravilhas? São pessoas comuns. São servas. Essas pessoas são servas. E Jesus designou essas pessoas, né, com um objetivo direto, né, que é o próximo versículo, o 12 aí, Wagner. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A finalidade dessa designação é que esses homens, que muitas vezes a gente, né, quer colocar num pedestal, né, eu falo isso assim porque eu tive muito problema com autoridades na minha juventude.
Eu olhava para qualquer tipo de autoridade, pastor, padre, policial, professor, e eu tinha medo dessas pessoas, né? Eu lembro que no meu tempo de escola, se o professor falasse, eu não tinha coragem de... Eu podia ter toda a razão do mundo, mas eu nunca tive coragem de retrucar, né? E agora eu aprendi, né, que a gente pode conversar com essas pessoas. Eu participo de um grupo de pastores, né? E nesse grupo eu fico pensando assim, cara, se fosse há 30 anos, né, eu não teria coragem de dar uma risada aqui, né? Mas a gente conversa, a gente se abraça, a gente ora uns pelos outros, a gente chora junto, a gente conta uns para os outros as dificuldades que a gente tem. Então, assim, são pessoas normais e mais do que isso, são servos. São servos. E aí, Jesus separou essas pessoas para servir como? Preparando os santos, né? É o verso 12, né? Até que todos, para que o corpo de Cristo seja edificado, a parte B lá, né? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem são os santos? Quem são os santos? Somos todos nós somos os santos. Nós que fomos separados por Jesus, nós que precisamos ser preparados, né, para algumas coisas que eu vou falar aqui. Eu estava vendo assim, o significado da palavra santo, né, e já é comum assim, vocês já conhecem, mas uma curiosidade que não tem nada a ver. Vocês sabem qual a diferença de santo para São? A gente não chama assim São Paulo e Santo Antônio. Por que a gente não chama São Antônio ou Santo Paulo? Alguém sabe? Ninguém? Rapaz, então o conhecimento é inútil mesmo, né? Santo, curiosidade inútil. Santo é quando o nome do santo começa com vogal. Aí fala santo, né? Santo Antônio, Santo Antão, né? E por aí vai. E São quando começa com consoante. São Paulo, né? São Pedro. Ó. E o que isso tem a ver? Não tem nada a ver, né? Alguém achou aí alguma coisa que contradiga essa minha afirmação aí? Algum santo que é são e algum são que é santo? Não, né? Então estou certo, era isso mesmo. Eu não sei onde eu descobri isso não, mas eu fiz o teste e fui falando o nome de um monte de santo, assim, é mesmo, né? É isso mesmo, né? Não sei onde eu achei isso não. Mas assim, Deus preparou essas pessoas para prepararem os santos, né? Agora vamos lá, né? O Santo Isaías, Santo Ismael, né? Vamos lá. E agora? H é consoante, Hugo? E agora, hein? Olha só, achamos aqui um negócio diferente, hein? É Santo Hugo ou São Hugo, hein? Acho que é Santo Hugo, hein, Hugo? Então, Deus preparou para cuidar essas pessoas, para nos capacitar, para nos ajudar. É isso que a gente tem aprendido nos nossos núcleos, né? O nosso dirigente está ali como um facilitador. Mas vocês já repararam que a gente faz as leituras lá e a gente participa, né? Mesmo aquelas pessoas mais tímidas, de vez em quando ela, né? Cara, eu quero falar isso. E daqui a pouco ela vai e fala, né? Então, assim, todos nós recebemos dons. E a gente andou aprendendo isso por aí também, né? Nos nossos núcleos. Então, assim, por que Deus separou essas pessoas para isso? Né? Para que nós... o apóstolo Paulo vai falar aqui. Primeiro, para que o corpo de Cristo seja edificado. O corpo de Cristo precisa ser edificado. E eu fui pensando assim, numa edificação, numa construção. Meu pai, quando comprou o lote que a gente morou ali na QNJ durante 30 anos, ele levou 13 anos para construir a nossa casa. A gente morava num barracão, né, de tábua no fundo assim. E aí ele fez, primeiro contratou alguém para fazer uma planta, né, e aí o arquiteto, o engenheiro, eles fizeram a planta lá, e aí meu pai, né, trabalhando dia e noite, né, aí juntando uma graninha,
demorou 13 anos para construir uma casa, eu imagino que ela deve ter uns 70 metros quadrados. 13 anos ele demorou. Nós vimos a fundação, né, ser feita naquele local. As pessoas fazendo a fundação, cavando, depois colocando concreto, ferro, aquela coisa toda, fazendo a fundação. Depois, cadê o nosso engenheiro aí? É o Edmir, né? Depois da fundação, coloca as colunas, aí depois, acho que coloca as paredes antes da laje, né, Edmir? As paredes, né? Aí a laje. Eu lembro que uma laje caiu em cima da cabeça do meu tio Juarez, fez um corte aqui, tivemos que levar para o hospital e tal, aquela coisa toda. 13 anos para edificar uma casa de 70 e poucos metros quadrados. Deus coloca essas pessoas para capacitar os santos, para edificar a sua igreja, para preparar o local, para que cada um de nós seja edificado, né, e faça parte desse edifício. E no final, essa casa vai estar edificada. Para quê? Para que cada um de nós, o verso 13 lá, Wagner, vai falar isso. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nós somos edificados e também nós precisamos alcançar essa unidade da fé, para que não sejamos mais como crianças, né? Não essa parte da criança que é essa coisa linda, né? Algumas pessoas me seguem no Instagram, viram um post que eu coloquei ontem. Ontem eu fui no aniversário de uma sobrinha, fez 5 anos, né? E assim, eu sempre gostei de dar presente para a criança, presente diferente, assim, né? Aí, quando meus filhos eram pequenos, eu ia em muita festa de aniversário de criança. Aí eu dava skate, o pai queria me matar de vez em quando, né? Aí eu dava skate, dava balanço. Teve uma época que era a febre do balanço. Todos os meus sobrinhos tinham balanço, né? Aí de vez em quando eu dava um balanço para o cara que morava no apartamento, né? Aí o cara ficava bravo comigo, falava, problema seu. Ele me falou que queria o balanço, né? Aí você resolve. Aí ontem eu fui para a festa da Luísa Maria, né? E eu peguei e fui nessa loja de brinquedo e comprei um brinquedo para ela. Mas eu falei assim, cara, eu quero marcar o coração da Luísa. Aí eu passei numa floricultura e comprei um jarrinho de margaridinhas brancas. Um jarrinho de margaridinha branca. E levei para ela. E eu pensei assim, cara, eu acho que ela vai gostar mais da margarida do que do presente. Cara, não deu outra. Na hora que eu cheguei, ela me viu com um jarrinho assim, ela olhou para mim assim e riu, né? Fez aquele, sabe quando ri com os olhos? Ela olhou assim para mim, brilhou, né? A festinha era de Pequena Sereia, ela estava na piscina, né, com a roupinha de sereia. Ela saiu da piscina e veio com o olho brilhando, né? Aí veio, me abraçou, né? E eu dei para ela o presente e o brinquedo e dei as flores, né? Ela pegou assim o brinquedo, colocou de lado e ficou com as flores na mão assim, né? Olhando para mim, né? Aí eu pedi para o pai dela, tira uma foto nossa, né? Aí ele foi e tirou, né? Mas não foi aquela que eu postei, não. Aquele tirou, ficou escura, ficou ruim, né? Falei, Luísa, vem cá, vamos tirar outro. Vamos tirar uma selfie aqui. Aí eu tirei com ela aquele sorriso lindo lá, né? Então, assim, aí hoje a mãe dela, minha sobrinha, pegou e falou assim, tio, que carinho. Escreveu uma coisa tola, assim, no comentário, né? E falou assim, ela amou as flores, ela amou receber flores. Cara, isso é amor. Como é que eu vou saber que uma criança vai gostar de receber flor mais do que brinquedo? É só amor, né? E assim, foi o amor de Deus assim que Deus me usou para dar aquele amor para ela. E que quando eu comprei, eu falei assim, cara, eu quero uma coisa que marque o coração dela. E assim, eu senti que marcou o coração dela, marcou o coração da mãe dela, e depois voltou para mim, que quando eu li o comentário assim, eu falei, cara, que coisa, que preço que tem isso? Esse amor, o amor de Deus é assim, queridos.
ele marca o nosso coração. Quando a gente pensa assim que não dá mais, que a gente precisa, a gente quer desistir, que a gente pensa assim, cara, não vai dar mais, eu não aguento mais, não aguento mais esse marido, eu não aguento mais essa mulher, eu não aguento mais esse emprego, eu não aguento mais essa casa, eu não aguento mais essa igreja. Deus vem e nos restaura, às vezes com um gesto de amor, um gesto de cuidado, um gesto de perdão, um gesto desses que a gente tem falado essas semanas todas aqui. A gente tem estudado, a gente lê, medita, mas é tão gostoso quando Deus nos impulsiona a fazer. Eu tive uma reunião com os meninos hoje, eu não vou dar o testemunho agora, mas eu contei para eles uma coisa que Deus me fez fazer por meio do perdão. E eu falei para eles assim, cara, a minha vontade não era fazer, a minha vontade não era agir dessa forma, mas eu fui constrangido pelo amor de Deus. O amor de Deus, assim, eu fiquei pensando assim, cara, a gente está vindo nessas aulas, a gente está participando desses estudos, e muitas vezes a gente aprende e o nosso coração, não, cara, você aprendeu, Edésio, você sabe que você precisa perdoar, mas não é assim também não. A pessoa que te ofendeu, ela nem está ligando para isso, não precisa nem, ela já esqueceu. Queridos, se Deus está falando contigo, perdoa. Nós vimos testemunhos de pessoas aí que precisavam perdoar outros, que a ofensa já durava 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos, e quando a pessoa fez isso, Deus transformou o relacionamento que ela tinha com essa pessoa, mudou totalmente. Então assim, a gente precisa ouvir a voz do Senhor, a gente precisa, a gente está falando aqui de ter maturidade, de ter unidade de fé, de não ser como criança. Porque a criança, muitas vezes, ela é levada de um lado para o outro, e às vezes por ondas, o verso 14 vai falar isso, jogados de um lado para o outro, por vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Mas nós precisamos ser edificados para que a gente não haja mais como criança. Nós somos adultos, nós precisamos ser edificados, nós precisamos estar firmes na rocha que é o Senhor Jesus, que nos transforma todos os dias, que nos dá alegria. Eu contei aqui uma vez que pouco tempo que o Hugo veio aqui para essa igreja, a gente estava num culto, aí sentado, ouvindo a palavra, aí a gente se encontrou aqui na saída, e o Hugo falou assim para mim, Edésio, eu estou com um problema no trabalho, e a gente podia orar junto, vamos orar? Aí eu falei, beleza, Hugo, eu também estou, vamos orar. Que beleza, vamos orar por isso? Vamos. E a gente orou alguns domingos aqui, no final do culto, a gente acabava o culto aqui, em vez de sair correndo, desesperado, para ver o fantasma. Ah, não, a gente não faz isso não. A gente sai desesperado para ir para casa, a gente parou aqui alguns minutos e oramos um pelo outro aqui. Alguns domingos. Melhorou, Hugo? Cara, Deus transformou o trabalho do Hugo e transformou o meu trabalho. Hoje eu estava testemunhando para os líderes de jovens e adolescentes aqui como é bênção o meu trabalho hoje. Como eu tenho o prazer de levantar e ir trabalhar. Então, assim, Deus, eu creio que Deus, Ele tem uma satisfação em nos ver felizes. Então, assim, por que a gente tarda em ouvir a voz do Senhor quando Ele fala conosco? Então, queridos, a palavra que eu tenho para a igreja essa noite a gente precisa ouvir a voz do Senhor. Quando Ele tem falado, e ministrou várias as vezes, usou muitos pastores, o pastor Botelho, o Ismael, o Isaías e Devaldo, algumas vezes assim, para falar sobre isso, sobre essas mutualidades. Amar, perdoar, servir e cuidar. Amar, perdoar, servir e cuidar. Ele quer que isso seja uma constante na nossa vida, todos os dias.
que a gente ame de verdade, que a gente se sinta empolgado com esse amor de Deus, que esse amor de Deus possa nos direcionar para tudo que a gente vai fazer na vida. Esse amor de Deus é que nos constrange, é que nos impulsiona, né? Às vezes, essa semana eu saí 2 vezes para pedalar, e eu saí bem cedo, né? Saí 5 horas da manhã, 5:30 da manhã. E na segunda-feira eu saí e eu falei assim, puxa, tinha um tempo que eu não pedalava mais longo assim, e eu peguei e pensei assim, ixi, vou chegar moidaço, né? Chegar cansadão e tal. Aí eu cheguei num tempo bacana, faltava um tempão ainda para eu trabalhar, um tempão para a oração, né? Que deu tempo para entrar até na oração. Né? Os irmãos me viram de foto de capacete na oração essa semana aí. E aí deu tempo de eu pedalar mais um pedaço e tal. Depois eu fui orar, participei da oração, depois fui para o trabalho. Né? Tomei meu banho e tal. Cara, nesse dia eu acordei 5 horas da manhã. Meia-noite eu estava ligado. Eu acho que eu conseguia pedalar mais umas 2 horas, meia-noite, se eu saísse. Pensa numa adrenalina que eu estava. E eu pensava assim que eu ia passar o dia, né, carregado. E eu estava meia-noite nessa adrenalina, eu não ia sair para pedalar meia-noite, né? Aí eu fui orar, né? Eu falei, Senhor, vou orar, né? Assim, né? Aí peguei e fui orar um pouquinho assim, e Deus me visitou, e Deus me deu, assim, sabe aquele refrigério assim? E depois me deu um sono abençoado. Pensa numas horas de sono assim, revigorantes. É Deus que faz isso, Deus que nos dá graça, que nos dá vitória. Então, queridos, obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus, sentir esse Deus falando conosco, nos dando graça para viver essas mutualidades todos os dias. Amém? Olá, igreja! E você já sabe, né? Esse é o Informe Betel, que toda semana te atualiza de tudo sobre a nossa comunidade. A Juventude 180 esteve aqui no Manifesto. Tivemos uma noite em um ambiente de alegria e espiritualidade. Louvores animados preencheram o espaço, criando uma atmosfera de adoração com a banda Hop. E claro, teve também muita diversão e comunhão. De segunda a sexta, temos oração pelo Zoom, das 7h30 às 8 horas. Quarta, pela manhã, às 8h30, temos a reunião de oração presencial aqui na igreja. E tá chegando Casais em Ação. Faltam só 10 dias. Será nos dias 14 e 15, sob o tema É possível fazer diferente? Se você ainda não fez a sua inscrição, faça logo, porque assim você ajuda a organização do evento a se programar certinho. A programação está especial e por apenas R$ 170. Quem quiser levar as crianças poderá fazê-lo, pagando um adicional de R$ 30. Qualquer dúvida é só procurar os casais Edmir e Débora ou Rafael e Tamires. E no dia 18 de novembro, as mulheres Betel vão promover uma festa natalina imperdível. Teremos artesanato feito com carinho, comidinhas deliciosas em um espírito natalino. Até o próximo domingo!